vamos continuar a analisar o livro de Ramatiz, o livro A Missão do Espiritismo. Ramatiz, cujos livros esclarecedores, eles ratificam, confirmam todos os fundamentos do Espiritismo. Este livro é um livro da psicografia do médium Hercílio Mais, que, por curiosidade, numa pesquisa que efetuámos, ele, em conversa com Divaldo Franco, em 1954, ele disse não ser psicógrafo, mas sim psicodactilógrafo, pois ele recebia as mensagens escrevendo-as diretamente na máquina de escrever. E o Divaldo, o nosso querido Divaldo, dizia: pois é, mas a minha mentora Joana de Ângeles, só lápis, irmão, só lápis. Eu bem tentava ver se fazia logo no computador, mas não. Então, este nosso irmão traz-nos ensinamentos maravilhosos. Vamos tentar cumprir o objetivo, os 30 minutos, e por isso vamos entrar de imediato no capítulo, na primeira pergunta. São 10 perguntas que vamos colocar, ou que vamos tentar responder, a perceber, aprender. E a primeira começa logo: o Espiritismo e o Catolicismo. Qual a diferença mais pronunciada entre Catolicismo e Espiritismo? O Espiritismo é a doutrina que se divulga, preservando a natureza inicial do cristianismo, pois não está grampeado, não está arraigado a quaisquer ritos, símbolos, insígnias, idolatrias ou dogmas. A sua atividade é singela e destituída de qualquer cerimónia, que desperdiça o tempo de seus adeptos, procura seguir a mesma diretriz inicial das reuniões simples do Mestre Jesus e dos seus apóstolos. O catolicismo, no entanto, embora com os seus postulados inspirados também no cristianismo, tornou-se uma organização religiosa regida por extensa hierarquia sacerdotal, sob o comando do Papa, sediado em Roma, como sabemos. E para atrair, vamos à segunda pergunta: o catolicismo teria falhado na sua missão religiosa? E para atrair, impressionar as massas, adotou nos seus templos, a Igreja Católica, um cerimonial, pomposa e complicada liturgia. Graças à Igreja Católica, a figura inolvidável do Mestre Jesus permaneceu sempre em destaque na mente humana até aos nossos dias. Embora tenha abandonado a singeleza e a naturalidade dos tempos apostólicos, devemos ao catolicismo a mensagem fundamental do cristianismo. Diz Ramatiz, continua Ramatiz dizendo que não pretendemos julgar os erros da Igreja Católica, pois tais equívocos são frutos da imperfeição humana. E não devemos esquecer as figuras consagradas de Francisco de Assis, Vicente Paulo, Teresinha de Jesus, Dom Bosco, Padre Damião, António de Pádua, o nosso querido Santo António, e outros tantos missionários que tanto valorizaram o cristianismo através dos preceitos católicos. O catolicismo falhou, sim, na sua missão espiritual, desde que fez conluios, conchavos, acordos com a política do mundo visando enfeixar o poder material. Foram propósitos obscuros em que a Igreja Católica Romana se aliou aos reis e aos poderosos, liderando movimentos tristes como a Inquisição, num flagrante desmentido à ideologia espiritual de Cristo. Não se pode censurar toda a comunidade católica, pois ela também iluminou o mundo inspirando atos sublimes através de seus sacerdotes e frades crísticos, muitas vezes dignificados por uma conduta. A Igreja ter-se esfacelado, sim, caso não abrandasse a sua reação entre os dominadores do mundo e conquistadores da época, numa luta épica pela sobrevivência, principalmente durante as invasões em seus domínios,
E vamos para a terceira pergunta, que diz: poderíamos admitir que o espiritismo diverge do catolicismo principalmente porque não admite ritualismos, pompas, hierarquia sacerdotal, adorações idólatras e outros movimentos religiosos? A doutrina espírita não foi codificada pelo nosso querido Allan Kardec para contrariar e criticar as atividades da Igreja Católica. O espiritismo é a atividade espiritualista que surgiu no momento psicológico de o homem entender a existência das forças ocultas do mundo e compreendê-las através do próprio avanço científico. Inúmeras descobertas da ciência atual existem desde a formação do mundo, porém estavam veladas pela simbologia tradicional dos templos, confrarias iniciáticas ou pela complicada terminologia da magia dos alquimistas. Para percebermos melhor, a evolução científica estava essencialmente ligada a pequenos grupos de intelectuais, já que a maior parte da população europeia era analfabeta e, como tal, continuava a ignorar todas as descobertas científicas. A Igreja manifestou uma forte resistência às ideias inovadoras, pois que abalavam as suas verdades e valores. Por isso a Inquisição fazia censura, revia a todas as obras a publicar, mas também prendeu e condenou muitos cientistas acusados de praticarem bruxarias. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ele pode ser estudado pela biologia, física quântica, parapsicologia, psicobiofísica e outras ciências modernas, em que muitos conceitos foram testados e comprovados. Os cientistas convencionaram chamar de corpo de bioplasma ou corpo bioplasmático, o que já era conhecido como perispírito pela doutrina desde 1857. Isto é um slide que não faz parte do livro, mas que entendemos por bem para melhor documentarmos aqui o tríplice aspecto da doutrina: filosofia, ciência e religião. E vamos à terceira pergunta. Poderíamos admitir que o espiritismo diverge do catolicismo, principalmente porque não admite ritualismos, pompa, hierarquia intelectual, adoração, idólatras e outros movimentos religiosos? O espiritismo veio revelar o mundo oculto sem essas complexas alegorias e explicar tudo de maneira fácil, clara e sem superstições. Daí o motivo porque rejeita dogmas, simbologias exóticas ou cerimoniais complexos, sem preocupação de censurar a Igreja Católica, que ainda precisa de tais recursos para incentivar os fiéis muito presos às coisas do espírito e menos ao espírito das coisas. A materialidade ainda aqui subjacente à necessidade das pessoas, dos irmãos que ainda não conhecem o espiritismo, à necessidade de toda esta pompa, de todas estas adorações, de todos estes movimentos religiosos. Continuamos ainda na terceira questão. Ademais, as seitas religiosas e os movimentos reformistas que divergem e contrariam a própria fonte católica na sua origem, nascem, crescem e desaparecem, depois de atenderem a determinados grupos de crentes eletivos à sua composição doutrinária. É o caso do protestantismo, que rebelou-se contra a Igreja Católica através de Martinho Lutero, mas também se subdividiu em dezenas de outras ramificações dispersas pelo mundo em agressiva competição religiosa. Chegamos ao final da terceira pergunta e, só para um pequeno complemento, na altura o Papa Leão X, 1513-1521, para ele concluir a construção da Basílica de São Pedro, ele terminou a venda de indulgências para toda a cristandade e encarregou o dominicano Tetzel de comercializá-la na Alemanha.
Lutero protestou violentamente contra tal comércio e, em 1517, afixou na porta da igreja de Wittenberg, onde era mestre pregador, 95 proposições, entre outras coisas, condenava a prática vergonhosa da venda de indulgências. Isto, as pessoas compravam indulgências e podiam pecar à vontade, chegavam à porta do céu, batiam à porta e entravam para o céu, porque tinham pago as indulgências. E Lutero realmente provocou aqui um movimento que nos faz pensar. Então, na mesma altura, ainda relativamente a Lutero, o Papa Leão X ele exigiu uma retratação sempre recusada. E Lutero foi excomungado e reagiu imediatamente, queimando em público a bula papal, que é o documento da excomunhão. Vamos agora à pergunta número 4. Ainda se justifica a existência da Igreja Católica, apesar do avanço científico que revela incessantemente a existência de fenómenos poderosos que desmentem as histórias infantis da Bíblia? A Igreja Católica ainda cumpre determinada missão junto às criaturas incapazes de se identificar com a divindade, sem o recurso infantil de ritos e adorações idólatras. Por isso, não deve ser subestimada em sua fé e ingenuidade religiosa, que são condições próprias do seu adiantamento, do seu grau espiritual. À medida que os católicos forem despertando do seu letargismo mental e acicatados pelo cientificismo do mundo, eles buscarão outras doutrinas que lhes atendam com mais eficiência a novas disposições espirituais acerca dos destinos humanos e das consequências da vida espiritual além-túmulo. Muitos católicos ainda não conseguem empreender o grande salto e libertar-se das formas escravizantes do rito luxuoso e dogmas da Igreja, preferindo a simplicidade das reuniões espíritas, sem os atrativos das imagens, liturgias e decorações pomposas. Portanto, a mística da Igreja Católica ainda é o alimento das almas impossibilitadas de substituir bruscamente as histórias e lendas bíblicas que afagam desde muitos séculos. E se cabe ao Espiritismo libertar o homem do fetichismo culto, idólatra, superstições e fanatismos religiosos, isso deve ser feito sem violentar-lhe a imaturidade espiritual. E vamos para a quinta pergunta. Em que ponto o Espiritismo é de maior amplitude que a Igreja Católica? A doutrina espírita é mensagem universalista, endereçada a todos os homens religiosos, mas sem pretender misturar seitas que depreciam a sua substância doutrinária e que trariam confusão. É apelo de esperanças e alegrias futuras, honrando o amor universal do Cristo através do seu sublime Evangelho. Extinguindo o medo da morte e o terror das punições infernais. Mensagem otimista e ilimitada, respeitando credos e doutrinas alheias, conforta e estimula a prática do bem em todas as instituições do mundo. Ensina a evolução do ser pelo esforço e sacrifício, sem privilégios ou graças temporâneas. O amor é a arma inseparável do espírita e o bem a sua máxima realização. O sofrimento e a dor reajustam e não castigam, purgam o espírito dos miasmas de suas próprias ações pecaminosas no ensejo da abençoada recuperação espiritual pela reencarnação. A violência, a intolerância, a maldade, a desforra, o espulho ou o crime, malgrado atribuídos na Bíblia à ordem divina, jamais serão endossados pela doutrina espírita. Enfim, a velha divisa de que fora da Igreja não há salvação foi superada pela insígnia da doutrina espírita que diz: fora da caridade não há salvação. E vamos avançar para a sexta pergunta. Alguns católicos
alegam que os homens pecadores ficam dispensados de quaisquer responsabilidades ou punições depois da morte, segundo a doutrina espírita que nega o céu e o inferno, que dizeis? Ramatias responde, lembrando algumas mensagens mediúnicas, e comenta: o inferno é um produto lendário e tradicional criado pela fantasia dos povos hebreus. Eles escolheram o melhor do mundo para compor um cenário agradável que denominaram o céu e reservaram o que há mais de cruel na terra para então imaginarem um inferno com o seu temível Satã. Enquanto as religiões católicas e protestantes consideram um lugar pródigo de enxofre e fogo adrede, de propósito preparado para o tormento eterno das almas pecadoras, o Espiritismo explica isso pelos estados de sofrimento, de pavor, medo e remorso que os próprios espíritos falidos sofrem em si como punições infernais. Mas não é sofrimento eterno ao molde católico e sob deliberado castigo de Deus, mas sim expurgo moral de venenos psíquicos aderidos ao perispírito dos falecidos. Trata-se de salutar higienização da alma impura e do processo sideral para condicioná-lo ao céu. Enquanto o catolicismo admite o inferno e o purgatório como castigo e sofrimento para o pecador, o Espiritismo admite o sofrimento e a purgação como o processo de limpeza e reajuste perispiritual. Na conceção espírita, o homem cria o seu estado infernal e o necessário purgatório para eliminar as suas impurezas. Na tradição católica, Deus é o autor do inferno como lugar específico para punir os filhos pecadores. Em consequência, apesar da doutrina espírita negar o céu e o inferno como lugares expiativos, nem por isso os espíritos faltosos deixam de sofrer as condições disciplinadoras dos seus atos condenáveis. Deus não castiga nem permeia. Deus é amor, Deus é bondade. A nossa consciência é o nosso juiz, que se infringirmos as leis divinas, teremos de as ressarcir. Isto foi um pequenino parênteses. E Ramatiz continua: a superioridade da tese espírita sobre a católica é que não há punição divina, mas apenas retificação espiritual. Vamos para a 7ª pergunta. Qual a justificação de que o inferno descrito pelo catolicismo realmente não existe? Como teria nascido essa concepção infernal? A concepção do inferno, em verdade, baseia-se no próprio sofrimento dos espíritos que desencarnam, alucinados por culpa de seus crimes aviltantes e procedimento absolutamente pecaminoso na face do orbe da terra. Eles deixam o corpo físico com o perispírito sobrecarregado de magnetismo tão denso e inferior que caem especificamente nos charcos purgatoriais do astral inferior, atraídos pela força da própria lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. Queima-lhes a pele perispiritual, produzindo a sensação ardente do fogo, o líquido viscoso e aderente dos pântanos astralinos que se infiltra como água fervente nas carnes do homem encarnado. Por isso, nasceu e cresceu no âmago do ser humano a ideia do inferno pejado de braseiros, caldeirões de água e cera ferventes, alimentados por um fogo indescritível. E assim, como o prazer distrai e faz passar o tempo facilmente, o sofrimento do espírito parece infindável e, por isso, os pecadores no além julgam-se eternamente condenados ao fogo infernal. E vamos para a pergunta número 8. Mas os católicos insistem que o inferno também foi criado por Deus e é para onde foram desterrados os anjos rebeldes.
Deus não criou nenhum inferno destinado especialmente para castigar os seus filhos pecadores. Por isso seria incompatível com a magnanimidade e sabedoria divinas. Obedecendo ao próprio condicionamento da vida humana, os sacerdotes criaram o céu para estimular as virtudes e o inferno para reduzir os pecados. Toda a beleza, bondade e pureza humanas serviram para compor a figura atraente do anjo, e toda a maldade, perfídia, sadismo e feiura humanas formaram os atributos da figura aterrorizante de Satanás. O anjo é o produto do melhor imaginado pelo homem e o diabo o pior. Mas a verdade é que o diabo não passa de um produto mórbido da imaginação humana. Aliás, é muito difícil o homem pintar o diabo pior do que si mesmo, pois a história terrena é pródiga de atrocidades, crimes, torpezas, desonestidades, impiedades ou vinganças que ultrapassam a imaginação estreita de qualquer Lucifer. Evidentemente, ele não teria capacidade para realizar cometimentos tão devastadores e horríveis como os das cruzadas da Idade Média, onde se retalhavam vivos os infiéis. Milhares de católicos apunhalavam os protestantes por ordem de Catarina de Médicis. Os sacerdotes torravam hereges e judeus nas fogueiras da Santa Inquisição. Ali matavam-se os cristãos nos circos romanos ou os transformavam em tochas vivas para iluminar as orgias imperiais. Gengis Khan fazia pirâmides de cabeças decepadas do inimigo. Átila, o flagelo de Deus, arrasava cidades indefesas misturando o sangue humano com o fogo. Acolá, na China, praticavam chacinas monstruosas. Na Turquia, enterravam-se vivos os condenados. Na Índia, empalavam-se infelizes. Finalmente, na última guerra, os nazis assassinavam milhares de judeus nas câmaras de gás ou fuzilavam em massa. E o pobre do diabo mitológico teria ficado estarrecido ante a volúpia e o sadismo do homem do século XX, que, premindo um botão, lançou a bomba atómica e transformou em gelatina fervente 120.000 criaturas que respiravam oxigênio e faziam planos da vida. Por conseguinte, o diabo, na atualidade, é figura de pouca importância e bastante superada pelo maquiavelismo do homem que o venceu em maldade, hipocrisia, luxúria, avareza e desonestidade. E se estivermos atentos aos média, nós todos os dias vimos atrocidades cometidas pelo homem. E vamos à nona pergunta. Considerais que é prejudicial essa ideia do inferno conforme predicam as seitas religiosas? Queremos que já é tempo de o sacerdócio católico e comunidades protestantes esclarecerem a mente de seus fiéis, fazendo-lhes compreender que Deus não é um bárbaro impiedoso a punir eternamente seus filhos. Em virtude de serem raras as almas que partem da terra em condições felizes, a maioria sente-se apavorada ao emergir das sombras do túmulo, presas de suas próprias criações mentais e certas de um sofrimento eterno nas chamas do inferno e nas garras de Satanás. É um desespero inimaginável e que impossibilita o próprio desencarnado de coordenar suas forças mentais e imunizar-se na oração socorrista. Jamais podereis avaliar essa convicção íntima de castigo eterno e sem qualquer esperança de salvação, enquanto ainda palpitam as imagens do lar amigo que deixou na terra. Isso causa pavores e desesperos tão intensos que chegam a criar obstáculos intransponíveis aos próprios espíritos benfeitores, encarregados de atenuar o vigor dos clichês mórbidos profundamente marcados no campo mental dessas almas perturbadas. Os espíritos socorristas confrangem-se de esperar que se processe a decantação normal da escória mental
gravada nesses desencarnados, ante a imprevidência de sacerdotes e líderes religiosos plasmarem figuras aterrorizantes que conturbam a mente dos seus prosélitos, dos seus seguidores. Por isso, é bem mais consolador o esclarecimento da doutrina espírita, quando afirma a existência de um pai amoroso, incapaz de castigar seus filhos e muito menos de fazê-los sofrer eternamente. Isso ajuda o desencarnado a recuperar suas forças e esperanças ante a certeza de sua breve libertação do sofrimento, de sua culpa. O Espiritismo ensina ao homem que o inferno é lenda infantil e o pior sofrimento na terra ou no além é sempre provisório e jamais se extingue a esperança de recuperação espiritual. Daí a importância da mensagem sadia do Espiritismo, esclarecendo os homens sobre a provisoriedade do mal e do sofrimento, porque eterna só é a felicidade. E vamos para a pergunta número 10, a última, e para aliviar um pouco, vamos falar, a pergunta é sobre a consagração do casamento. Há fundamento de o Espiritismo dispensar a consagração do casamento religioso e católico entre os seus adeptos ou de não adotá-lo em suas instituições? O espírita, ciente de que o Espiritismo não adota cerimoniais ou culto religioso em sua feição dogmática, também não admite a consagração religiosa do casamento, seja de formação católica ou mesmo espírita. Basta-lhe somente a consagração das leis dos homens para o seu compromisso conjugal e garantia da vivência contratual sob o respeito do mundo. Não cabe aos espíritas condenar as preferências ou convicções de outros religiosos, pois a crença é livre, mas sob o ensino espiritista não ignora que as fórmulas, cultos, preceitos e dogmas religiosos são absolutamente transitórios no convencionalismo da vida humana. Embora representem mensagens de excelente sugestão para o homem interno, é preciosa perda de tempo para aqueles que já descobriram caminhos desimpedidos de óbices alegóricos na busca da realidade espiritual. Mas, como todos nós sabemos, temos o livre-arbítrio e cada um fará o que melhor lhe aprouver. E se, porventura, na nossa caminhada, as trevas teimam em permanecer, então procuremos Jesus em nosso coração, que Ele nos iluminará a jornada. Ele está sempre conosco, basta que com Ele possamos sintonizar. A vida continua e este capítulo também na próxima semana. Obrigada pela vossa atenção e que Jesus fique conosco e a sua paz nos envolva. Assim seja.